Quando você puder. Boa tarde a todos. Eu me chamo Diana. Eu vou mediar a 12ª mesa de capacitação interna para a gestão do patrimônio cultural de povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Agora à tarde, a gente vai receber Mametu Nhangetu, do aspecto da tradição Angola-Banto. Essa ação de capacitação interna é uma ação do Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Preservação do Patrimônio Cultural de Terreiro, GETIT. O GETIT foi criado em 2013 pela portaria do IFAM 537 e é composto por integrantes do Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, DEPAM, Departamento do Patrimônio Imaterial, DPI, e do Departamento do do Departamento de Articulação e Fomento, DAF. Além dos integrantes dos técnicos desses 3 departamentos, também contamos com a colaboração de técnicos das superintendências do IFAM nos estados, além, é claro, do constante diálogo com os detentores e integrantes dos povos e comunidades de matriz africana, além de intelectuais e acadêmicos. O objetivo geral do GETIT é elaborar e propor diretrizes e critérios para identificação, reconhecimento, a conservação e salvaguarda de bens culturais relacionados aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, além de acompanhar processos de tombamento, registro e outras atividades. Essas capacitações, como a que vamos ter agora à tarde, são construídas para o IFAM se abrir e ouvir a comunidade e melhorar os processos de gestão a partir de um diálogo com os detentores desses patrimônios. Já houve diversas capacitações com outras tradições, como o tambor de mina, batuque, queto e várias outras. E agora, para essa mesa à tarde, a gente convida Mametu Nhangetu para falar dos aspectos da tradição Angola-Banto. Por favor. Deixa eu diminuir aqui meu telefone. Então, boa tarde. Obrigada, IFAM. É que sempre a gente vai pedir para que Exame nos abençoe, né? Que Exame nos dê bênção e dê força para continuar nossas lutas. Eu sou paraense, mas nasci de uma tradição banto, né? Minha tradição é em Salvador, na Mata Escura, Bate-Folha. Sou filha de Quiaboçu, neto de Samba de Amongo. E aí eu migrei da pagelança, do tambor de mina. Acho que o paraense, o Amazônia, ele perpassa por todas essas tradições, porque a diversidade na Amazônia é muito grande. Por exemplo, nós temos a pagelança, quando eu nasci era o babaçuê, agora é um outro tipo de tambor, mas tem a mina, né? A mina Nagô, a mina Jeje, a mina Vodum. Aí, por volta de 60, um baiano emigrou para Salvador, chamado Angorense Becevi, mas o nome é Axanax Gomes Barreto, que trouxe, junto com o Manel da Joia, a tradição banto, todos os dois banto, para o Pará. Mas aí a nossa fragilidade de não saber tocar os tambores das nossas tradições banto fez com que a maioria ela continuasse na mina, na pagelança, mesmo sendo iniciada, mas continuasse na mina, na umbanda, na tambor de cura. Mas eu em 85, mesmo passando por todas essas tradições, me iniciei, e, como na minha tradição banto, nós não tocamos outra nação, eu só toco Angola na minha casa, com muita honra. Mas, assim, falar da Amazônia, dessas culturas, dessas tradições que é muito grande, né?
por a gente ser ameríndio, a gente ter essa diversidade de caboclo na Amazônia, daí morar, ter mata, ter muita água, ter muitos igarapés e lidar com a encantaria é uma cultura muito rica de tambores, de som, de cultura, que vocês precisam conhecer, né? Mas, assim, originada, assim, devido a essa fragilidade de a gente não ter nossos próprios tocadores, a gente começar sendo iniciado, e nosso pai morar em Salvador e a gente em Belém, a gente, por exemplo, eu falo pela minha tradição, que eu tive muitas dificuldades para manter a minha tradição pura, que eu como vindo de uma raiz banto, né, de só iniciar o povo de Angola mesmo, e cultuar tempo, cultuar os caboclos na minha tradição, e assim, tive que, por exemplo, iniciar poucas pessoas, manter essa tradição, assim, indo para Salvador, aprender o candomblé, não sei tudo, porque acho que até na hora da morte a gente vai aprender o que é, né? Mas, assim, foi difícil, e por isso que tem poucas casas de Angola na minha região, porque devia ser uma nação tão cheia de tantos detalhes que poucas pessoas querem se iniciar na nossa tradição. E a gente fala que a gente dançando, a gente amassa barro, nós somos filhos da terra, né? E, assim, a gente sobrevive com isso. Por exemplo, há 20 anos atrás, nós fundamos o Instituto Nangetu, se legalizamos com o CNPJ e começamos a trabalhar na mídia, com mídia, fazendo programa. Eu tenho um programa Língua de Angola e veio o projeto Azuelar, que esse projeto criou redes, fez intercâmbio e visibilizou muito essa cultura banto, visibilizou muito a classe artística, o povo negro, o povo de terreiro. Eu acho que nós avançamos muito nessas redes. Avançamos muito porque a gente fez intercâmbio, a gente morando na Amazônia, fez intercâmbio com o Brasil todo. Aí veio uma trajetória de ser conselheira nacional de cultura, de ser conselheira também no Estado, né, de cultura, em busca sempre de focar assim, nos povos tradicionais, buscar política, buscar respeito pela essa diversidade que muitas vezes é tão desrespeitada. Tem tanta coisa para falar, principalmente da nossa tradição lá na Amazônia, principalmente eu que vim de menina, trabalhando com a pagelança, é que essas culturas, por exemplo, o IFAM podia fazer o patrimônio, porque é uma perda. É perda dentro das tribos indígenas e até nos povos tradicionais. Porque quando você acaba com a mata, você acaba com a encantaria, você acaba com o igarapé, os igarapés, você acaba com a encantaria, e isso é a morte das nossas tradições. A gente que mora na Amazônia, a gente vê esse devastamento de árvores, e quando derruba a árvore, acaba com os rios, acaba com os igarapés, acaba com as fontes onde mora as nossas tradições, moram os caboclos, moram a encantaria, e na Amazônia tem muita. Tem lenda de boto, que é encantado, tem lenda de jacaré, que é encantaria, tem lenda do boto honorato, de cobras assim no estado do Pará, que ela nasce dentro da igreja da Sé, que é onde vai Nossa Senhora de Nazaré, e se ela sair dali, ela funda a cidade. Isso vocês precisam conhecer, isso é a Amazônia. E, por exemplo, quando a gente vai para aqueles interior, no Marajó, e que a gente vê um boto, a gente pensa que é uma entidade. Eu falo por mim, que é um encantado. Mas isso, assim, com
com essa devastação de árvores e essa morte desses rios, com essas grandes hidrelétricas, está se perdendo, está se acabando. E a gente tem que lutar, o patrimônio, o IFAM, tem que lutar por esses territórios. Os territórios são nossos. E isso aí vai toda uma cultura, toda uma tradição ancestral, e tem muitos velhos, idosos, que ainda estão vivos e que cultuam essa tradição da pagelança, da cultura aquelas senhoras que elas benzem. Eu aprendi com a minha avó que, por exemplo, se benze desde a garganta, de espinhela caída, quando a pessoa desloca um braço e que tem reza para tudo. A gente da Amazônia, a gente sabe tudo isso. A gente sabe benzer uma criança. Eu posso não ser convidada para um aniversário, mas é difícil o dia que eu não benzo 2, 3 crianças. Vocês entendem? Porque isso ainda é vivo na nossa tradição. De uma mulher ir no terreiro para puxar a barriga, ver como o menino está. Isso é um apoderamento nosso de mulheres. Dessas tradições que a gente aprendeu com nossos avós, com nossos avós. E essa tradição continua viva na Amazônia. Não sei, eu acho que nos interiores também, porque no interior da Bahia, essa tradição, no interior do Maranhão, em outros lugares, a gente continua fazendo assim. Então, eu fiz uma apanhada assim, aí se vocês me lembrarem, vocês podem me perguntar que eu respondo, né? Eu queria, é porque eu gosto mais eu acho que tem jovem, não sei se eles são estudantes ou eles já são antropólogos, mas assim, falar da Amazônia é falar de uma diversidade rica de cultura, tanto culturas populares como culturas tradicionais. E que muitas dessas estão batalhando para não se extinguir, né? Porque a gente vê as tradições indígenas, o pajé, ele perdeu a função dele. Porque tem uma riqueza ancestral, e de ele perder essa função dele, porque a igreja está dentro das tribos, e muitos daqueles vão orar, mas depois eles vão ali, escondido. Eles vão lá com o pajé, com o cacique, com a pessoa que é o curador daquela tribo. E aí, mas a gente não quer que as pessoas vá escondidas, a gente quer que as pessoas vá porque elas querem, e que todo mundo veja, como no terreiro. Quantos não vão escondidos? Tem uma saída de emergência, que a gente não quer ser visto, e a gente não quer, a gente quer que as pessoas entrem pela porta da rua e saiam por lá, porque nós não somos marginal. Nós somos povos tradicionais de matriz africana, povos de terreiro. Então, eu acho que eu falei um pouco da minha terra, da Amazônia, desse candomblé forte, que, por exemplo, a diversidade de pagelança, tambor de mina, tem mina Nagô, mina Jeje, que migrou para o Maranhão e depois já tornou-se mina do Pará. Tem Umbanda, tem candomblé Angola, candomblé Queto, candomblé Jeje. E tem de tudo, né? De tudo do bom. E muitas vezes a pessoa não conhece as nossas tradições, ela diz, tem lá, não tem só jacaré na rua, não tem mais jacaré na rua, quem dera nós. Porque quando era menina tinha garapé até perto de casa, né? Que agora virou esgoto. Então é isso. Então a gente vai abrir para perguntas agora, lembrando que a gente recebe perguntas além do público que está aqui conosco assistindo
presencialmente, também pelo chat do vídeo no Google+, e por e-mail. O e-mail é gt.terreiros@ifam.gov.br. Convido a todos que estão assistindo para mandar as perguntas. Não sei se tem alguma pergunta na plateia, mas eu gostaria de começar, se me permitem. Eu queria saber, Mametu, se tem um mito fundador da tradição, como é organizada a tradição, as hierarquias na casa, e como é que é a estrutura da casa, e também um pouco sobre a tradição. Olha, todo mundo nasce com mediunidade, uns de incorporação, outros de vidência, outros de ouvir. Todo mundo tem seu anjo de guarda. E quando eu falo para os meus filhos que nós somos escolhidos, ninguém escolhe. Porque é difícil uma criança ela passar por todos os tipos de intolerância, muitas vezes sem aceitar. Eu fui uma de não querer aceitar, que a minha avó dizia assim, é a tua missão. Eu não queria, porque eu queria brincar, depois eu queria namorar, e eu não podia, porque dizia, olha, a macumbeira, ninguém vai namorar com a macumbeira. E não sabe que macumba é um instrumento nosso, né? Mas assim, comecei a frequentar no terreiro de Angola, já tinha passado que a minha avó veio do Rio Grande do Norte, era juremeira, e meus avós, meu avô e a minha avó, e minha família todinha feita na Jurema. Eu tenho uma tradição assim, quase todos da minha família, descendente de índio com negro, todos quase foram escolhidos para ser mães e pais. E aí, a gente, quando vai num terreiro, se a gente for chamado, se a gente for escolhido, a gente vai ficar ali. E eu fui, eu bolei para o santo, para o Inquice, né, que na nossa tradição é Inquice, né, orixá, e me iniciei. E aí veio uma trajetória toda de ser Iaô, ser Muzenza, até chegar o meu período de receber meu quijingo, criar casa e formar meu campo sacerdotal. Que, por exemplo, quando eu recebi meu quijingo, já vi com o meu tatapocó e a minha cota, que era para tomar conta, começar a iniciar as iniciações. Então, as casas de candomblé bando, como as outras tradições, ela tem um campo diplomático. Tem a ministra, que é a coordenadora, é a mãe, é a mameta, é a lorixá, e depois vem todo aquele campo, vem os tatas, vem as cotas, vem a mametendengue, vem o tatendengue, que é o pai pequeno e a mãe pequena, e se forma um campo, que aí depois vem os muzenzas, para chegar até aquele ponto que eu cheguei, para receber meu quijingo e poder sentar numa cadeira alta, que a gente só senta no banquinho, né? Como a gente nasce para o Inquice, porque é um novo quando se inicia, a gente nasce de novo. A gente nasce com o nome, por isso que eu não me identifico como Neide, me identifico como Mameto Nangetu, porque eu nasci 21 de setembro, e a partir de então eu recebi esse nome. Eu gosto de ser chamada pelo nome do meu nascimento, a minha identidade como mulher de terreiro. E aí as pessoas vão de sentar no chão, que até é a nossa mãe, até aí vai para o Apoti. Quando senta numa cadeira, meu Deus, é uma glória para uma muzenza. Poxa, eu posso me sentar, mas nunca olhar, porque eu nunca tive, eu acho que por respeito meus mais velhos, meu pai, meus mais velhos, eu nunca olhei para eles de frente assim, porque eu aprendi que eu sempre tinha que olhar para baixo, porque eu estou vendo a terra e estou vendo o esquadrante para onde eu vou, que é o meu caminho. Então, assim, uma organização de uma casa
é uma criação de muito tempo, não é logo. É um campo que se forma conforme ele é chamado. Inicia um aqui, depois inicia outro aqui, depois inicia, tem na minha casa, no Manso Bando Quenque Neto, tem do primeiro Pocó, a primeira cota, depois vem o Tatacambana, vem Quiscarangombe, e vem uma série assim que formam, parece um ministério, né? Mas que a presidenta sou eu. A minha última palavra, a primeira e a última sou eu. Se eu não quiser, todos eles me pedindo, e eu ver que não é para o bem comum nosso, por isso que tem que ser mantido a OIT, porque qualquer coisa que aconteça no terreiro, eu primeiro consulto meus búzios para saber se a minha mãe me permite eu fazer qualquer coisa, e depois eu falo para a comunidade, olha, nós podemos fazer, que tudo vai correr como manda a minha mãe em Zumbarandá. Senão eu não posso fazer nada, porque ela é que manda na minha vida, ela é que é minha mãe, ela é que é a dona da casa, ela é que diz quando eu posso tirar folha, que hora eu posso tirar folha, as folhas quentes, as folhas frias, ela que me dá o caminho para mim fazer da minha vida uma vida correta com dignidade. Respondi? Algum inscrito? Diego. Mameto, boa tarde. Boa tarde. Você falou de vários aspectos religiosos que são próprios do norte, né? Você falou da pagelança, das herveiras, do babaçuê, das benzedeiras. Sim. Eu queria saber da senhora em que pontos que se diferencia ou que caracteriza mais a matriz africana no norte do Brasil. Quais são os principais aspectos que diferenciam, assim? Porque existe uma forte relação com a mata, com o clima, tem o povo com a natureza. O povo no Pará mesmo diz que a chuva e o calor, eles organizam a vida das pessoas, né? Isso. Então, como se dá essa relação, assim, de recriar o Angola e Banto no norte? Se diferenciam do resto do Brasil? Olha, a gente tem muita mata, mas eu vou te dizer a nossa fragilidade. Apesar de tanta mata, mas a gente tem problema até com a polícia para colher as folhas. E quando eu falo que, por exemplo, o IFAM tem esse dever de cuidar da gente, de cuidar dos povos tradicionais e dos nossos patrimônios, é muito sério. Porque, por exemplo, nós deitamos na folha, tudo coceu orixá, ou sem folha, sem saba, não tem nada para nós. Porque se deita na folha, se toma banho com a folha, se bebe chá de folha, tudo se faz com folha. Mas, assim, a diferença, nós bantos, é que nós somos bandeirantes. Nós temos a nossa bandeira, nosso rei é Tembo. Então, nós temos uma diferença de outra nação. Para eles entrar na terra de Congo, eles têm que ter o assentamento do Inquice Tempo para entrar na terra de Congo para chamar o caboclo. E nós a gente toca o nosso Angola, vira para a terra de Congo e já vem os caboclos. Eles são alaquetus ou outra nação, eles têm que ter a bandeira de Tempo referenciando esse Inquice. Então, é diferente de outra nação. Qualquer lugar tem Tempo que gerencia caboclo, e sem ele, muita coisa não acontece. Ele é o rei do Angola. Nós, banto, a gente cultua a natureza, então, nós não temos imagem. Lá, especificamente, como a minha avó era juremeira, e tinha uma devoção com Santo Onofre, que a minha avó dizia que era um capangueiro, eu tenho essa fé em Santo Antônio. Aí, poxa, eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que continuar a minha ancestralidade. Dia 12 de junho, eu começo 31 de maio, vou
até 12 de junho, faço todos esses dias uma trezena, que muitas vezes sou eu para manter essa ancestralidade, porque meu filho, mãe, eu não sou católico, mas eu também não sou, mas eu adoro Nossa Senhora de Nazaré. Para mim é maravilhosa. Então eu já consagro ela como uma Oxum, né, para a gente morar na água, ela passear na água, ela fazer toda, para mim é uma Oxum. Mas assim, essa ancestralidade eu não posso abandonar, apesar de eu não ter santos, só ter esses 2 santos que a minha avó me deixou como herança, que eu não sei para que eu vou deixar. É difícil manter a tradição, porque o próprio manso quer dizer casa grande, ele não compartilha, porque ele não é católico. Mas eu tenho que continuar essa ancestralidade, que é dos meus avós. Minha avó morreu com 104, lúcida, me dizendo, você foi escolhida, então não abandone a nossa tradição. Então, é diferente, por exemplo, tem um fato que aconteceu esse ano, que nós, povos tradicionais da Amazônia, a gente conseguiu, juntamente com o IFAM, barrar uma construção que o prefeito queria transformar o Ver-o-Peso. E aí nós não permitimos. Eu sou do patrimônio imaterial, sou conselheira, eu como conselheira do patrimônio imaterial, eu disse, eu não vou permitir, chamei o povo, nós fomos para o IFAM, para que não mudasse aquele patrimônio nosso, porque o prefeito, não, nós vamos reformar, e aí eu não quero bicho vivo aqui. E nós somos tradicionais, independe, uma troca entre os quilombos e nós compramos aqueles bichos, a gente dá comida para o povo, é muito diferente a nossa tradição do que as pessoas pensam. Aí tem as herveiras que nós precisamos comprar nossas folhas, aí vem farinha, aí vem uma série de coisas que é uma troca do quilombo para nós tradicionais, que somos todos tradicionais. E isso nós conseguimos, com esse apoderamento, cancelar, barrar o prefeito, que ia acabar com o nosso patrimônio. E a Feira do Ver-o-Peso, ela está cotada para ser o patrimônio da humanidade. Se ela perder essa característica, ela deixaria de ser o patrimônio da humanidade. Então, acho que foi uma ação que o povo de Terreiro do Estado do Pará fez, que nos gratificou com a continuação do nosso passo, onde a gente pode transitar com dignidade, não ter que calçar um sapato de rico para ir para um shopping, porque é isso que ele queria fazer, dali um shopping. Então, assim, não é fácil viver na Amazônia, né? Para manter a tradição, mas a gente vai continuando pela força da nossa ancestralidade. Te respondi. Maíra, por favor, levante, o microfone está aqui, ele não é sem fio. Boa tarde, Mameto. Boa tarde. A senhora até já comentou um pouco sobre a pergunta que eu ia fazer, dessa questão da ancestralidade, da tradição, dos conhecimentos, né, dessas comunidades. Sim. Como que isso é repassado adiante para outras gerações? A senhora estava dizendo que recebeu da sua avó, né, uma devoção, e como que a senhora mantém isso? Eu queria saber, assim, com as mudanças todas que tem, né, até da forma do sentido de comunidade que tem hoje nos terreiros, que as pessoas não têm mais assim uma dedicação e um tempo, né, de convívio tão grande. Sim. Que a vida em cidade dificulta um pouco isso, de você ter os tempos, né, dos rituais, dos recolhimentos, das tradições. E como é que isso, se isso é tão prejudicial, ou como que isso atrapalha, interfere a transmissão desses conhecimentos, porque a senhora, por exemplo, estava explicando que na organização da casa, né, a senhora joga os búzios e repassa, né, as orientações para os outros filhos da casa. Só que aí tem, né, descendo essa escala que a senhora demonstrou da hierarquia, tem todo um conhecimento da forma do que vai ser dito, para quem que pode ser dito, em que hora que pode ser dito, né?
E como é que essas coisas que, à medida que você vai diminuindo nessa vida comunitária, vai ficando mais difícil de você ter esse tempo da conversa, do ensinamento. Então, se tem outras formas, se vocês usam, além da tradição oral, se tem algum outro recurso que vocês usam para tentar manter isso o mais vivo possível, continuar a tradição. Olha, nós temos grandes colaboradores no terreiro. Por exemplo, tem um programa chamado Língua de Angola. Essa comunicação é tão importante porque língua quer dizer mulher. Eu entrevisto essas senhorinhas bem idosas e que muitas vezes era faço grande conhecimento daquela forma de criação antiga. E eu fui muzenza. Eu não ficava longe do idoso, porque ele era meu mestre. Então, tudo que o idoso, até uma folha que caísse, se aquele idoso pegasse, eu pegava uma e depois eu ia perguntar para que era aquela folha. Porque eu não tenho 100% de conhecimento de folha, mas conheci muito dessa forma da minha curiosidade e querer aprender. A minha avó sempre me chamou quando ela estava fazendo um lambedouro, um xarope para gripe, ou para arriar catarro, ou para botar no peito, um emplasto, ou no baque, sempre ela me chamou. Minha filha, vem aprender, porque eu tenho que deixar para alguém. Por exemplo, hoje, devido ao trabalho, já não é tanto tempo, quando eu me iniciei, era 6 meses de Mikid, que ele no terreiro. Hoje não pode mais, porque as pessoas trabalham, as pessoas estudam, mas parte muito do interesse de cada uma pessoa de aprender. Como eu disse para vocês, nós somos escolhidos. E o que está na internet não é a nossa verdade. Porque quem mantém a gente viva é o segredo. Eu posso estar conversando com um antropólogo, eu posso dizer um texto, mas eu não posso dizer a minha verdade que eu aprendi. Eu não posso. Porque aquilo é passado na hora certa, no momento certo. Às vezes, até na hora de a gente ir a óbito, a gente está passando nosso conhecimento. Porque a gente guarda, eu sou uma mulher de zumba. Então, eu guardo meu segredo muito, porque eu tenho medo de eu ensinar e depois as pessoas se prevalecerem do conhecimento para me fazer alguma coisa para a minha comunidade. Então, você tem que saber para que você dá. Você tem que ter confiança no que você vai dizer para ensinar para os mais novos e que ele tenha responsabilidade naquilo que ele aprende para não dizer para ninguém, porque quando nós somos muzenza, que tem uma iniciação, que tem um ato, só assiste os mais velhos. Os mais novos ficam no pilão, na terra, fazendo com inquício, com orixá, com vodum, fazendo as vibrações também. E ele vai ter um momento que ele vai estar presente com a gente, participando da energia dele. Mas a energia dele está sendo ali, vibrando junto com a gente, para que tudo ocorra como foi proposto para o inquício. Então, tudo tem hora para nós. Por favor, pode vir aqui. Mameto, meu nome é Marcelo, a bênção. Sou filho de Ogum, nação Queto. Antes de fazer a pergunta, né, só queria tecer um comentário, que eu acho que essa questão de preservação cultural, e aí entra nas tradições, né, e essa preocupação que a senhora muito bem citou com relação à preservação do conhecimento, né, a transmissão oral. Então, quer dizer, isso faz parte até, né, da campanha de preservação. Eu acho que fazer com que esse conhecimento prossiga é manter o patrimônio, é manter a cultura em todas as tradições
Sim. do candomblé, em todas as nações, né? Então, o cuidado com preservação, ele transcende apenas simplesmente obra, né? A gente está falando de conhecimento, né? Bom, mas a minha pergunta é com relação a senhora me chamou a atenção, a senhora começou falando exatamente de uma série de tradição indígena, né, pajelança, Jurema, candomblé, e assim, esse universo me fascina realmente, né? Como se dá essa mistura lá no Ilhaxé da senhora, né? A senhora realmente se utiliza desses conhecimentos todos, né? Ou mantém simplesmente a linha tradicional Banto Angola? Sim, tu és o Marcelo. Eu te disse que ninguém é puro porque a gente vê no navio misturado, né? Ninguém é puro, né? Mas assim, por exemplo, meu ritual de salão, eu toco só banto. Só se eu tiver muita consideração com um babalorixá, com uma ialorixá, ou com uma gaiacu, que estiver tocando um cântico e que exista a manifestação do orixá ou do vodum, é que eu mudo de toque. Mas assim, como eu vim de uma tradição de Jurema, eu bato minha palma, eu sacudo meu maracá, chamando meus ancestrais, porque as pessoas gostam dos caboclos. E eu tenho sessão, eu tenho uma preta velha chamada Maria do Abaeté, e é assim, na intimidade, porque muito eu trabalhei, assim, eu digo, na minha intimidade com meus clientes, que muitas vezes não querem ser vistos. E assim também minha avó me ensinou que essas entidades têm que estar num ambiente calmo, muito tranquilo, sem barulho de som, tem que ter hora. Então, muitas vezes eu faço essas chamadas para 5, 7 pessoas, só para nós. Aí, muitas vezes só tem a Mameto Rindem, que é a mãe pequena da casa, ou uns 2 filhos de santo, para fazer essa gira, né? Essa gira, trabalhar nessa gira ancestral dos meus avós. Assim, uma sessão de cura, ou uma benzição, o caboclo vem para fazer uma cura, ou ensinar banho, ou ensinar trabalho de como se vence no trabalho, se vence no estudo. Então, é muito particular meu ritual. Não é público essas vezes, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu falo de saber para quem ensinar. Eu acho que toda mãe, todo pai de santo já teve filho, que o terreiro é lugar de equilíbrio, né? De ficar rico. A gente vem para dar uma comida ao nosso mutuê banto, né? Cabeça, noutra tradição ori. A gente vem para ficar com a cabeça bem, a cabeça tranquila, e você equilibrado, você consegue trabalho, você consegue amor, você consegue tudo quando você está equilibrado, porque nós temos uma força muito grande. Nós é que não sabemos usar essa força. E tem muitos, por exemplo, eu vim para arranjar um amor, vou me iniciar para arranjar um amor, vou me iniciar, não vai ficar rico. Nossos deuses não são ricos. São ricos de engunzo, de fé, de paz. E eu já tive caso no terreiro que meu filho foi virando evangélico e não botou meu nome nem do terreiro, mas falou muita coisa. A minha sorte que eu não falei tudo para ele. Mas ele falou na Assembleia de Deus. Está entendendo? Então você tem que guardar um pouco para você, seguro, que você só dá para quem você tem confiança e que sabe que vai fazer daquela tradição uma tradição digna, de respeito com as pessoas. Tá bom? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, Diego.
Tinha outras questões. Mais uma pergunta. Fora do terreiro, quais são os espaços que são espaços públicos, mas que são espaços considerados sagrados para a sua tradição e que vocês também utilizam para realizar ritos, oferendas, etc.? Olha, nós temos os presentes das águas. Deixa eu falar para vocês. A terra é nossa grande mãe. Pouco eu uso a encruzilhada até para que ela é nosso pertencimento, mas pouco eu uso a encruzilhada, até meus joguidais eu faço de papel, para que eu esteja fazendo ritual e a polícia me pare, porque é isso que está acontecendo. Eu vi um tempo atrás, uma senhora estava fazendo uma oferenda e foi assaltada, levaram o carro, tudo. Então, nós fazíamos muita oferenda dentro do Manso, do quintal do Manso. Nós temos árvore sagrada no Manso, que é nosso patrimônio maior, a natureza, né? A mata, a água. Na última lua cheia de dezembro, nós temos presença das águas. A gente faz todas as comidas das nêguas, das mulheres, né? E oferece para as águas e faz um banquete, te leva esteira, lençóis, a gente arruma nossas comidas e janta de frente para as águas e faz oferenda para elas. Então, a água, a mata, o céu, as praias, que lá em Belém a gente tem água salgada e água doce, e com onda, né? E a gente ainda tem um grande fenômeno da pororoca, que é uma entidade muito poderosa, né? Que vai surfista do sul fazer surf lá na nossa região. Mas, assim, todos esses elementos sagrados da água, o mar, a mata, o céu, tudo é a nossa divindade. As encruzilhadas. Mas, assim, hoje está tão perigoso, eu moro no Pará, está tendo muita violência, a gente tem muitos rituais que a gente já faz dentro de casa e vai com muito cuidado fazer na mata, não destruir na mata, assim, mas com muito medo de ser abordado. Então, eu sofri intolerância, porque eu já fui dentro de uma mata fazer uma filmagem para um artista famoso, e eu estava com um grupo, e aí nós demos de encontro uma professora que estava dando aula para uma série, acho que de 20 alunos, e ela, quando viu a gente, ela tirou os meninos de uma forma assim, para não se encontrar com a gente, discriminatória, como se a gente fosse satânico. E aquilo me feriu muito, que eu disse, até no nosso elemento, a mata, a gente sofre intolerância, e eu estava diante de câmaras, eles filmaram. Então, em todo lugar a gente sofre intolerância e desrespeito. Nós perdemos nosso território. Então, se a gente tivesse, os terreiros tivessem áreas porque nós brasileiros, é diferente da África, a gente não tem terreiro, no Manso, a gente tem todos os orixás. Na África é por tribo, que é tribo de Nkosi, de Ogum, que é do Obaloaê, que é de Nanã, que é de Oxum, aí vai, cada território é um território. Mas nós, no Brasil, nós perdemos nosso território, a gente tem maior, eu acho que das maiores belezas é a gente cultuar todos os nossos deuses num lugar só. Esse é o nosso maior ganho, é a gente saber lidar com os inquícios do dendê e os inquícios do azeite doce no mesmo lugar, e eles se respeitando, que é diferente da África. Mamito, a senhora falou do acesso
as plantas, a importância disso. Eu queria, será que a senhora pode falar um pouquinho para a gente como é que é organizada a casa, como é que é organizado o terreiro, se vocês têm acesso às plantas ainda dentro do terreno do terreiro, como é essa organização física mesmo da casa? A senhora pode falar um pouco? Eu vim de uma família de juremeiro, né? Então, meu avô, ele, quando veio do Rio Grande do Norte, ele tinha um terreno grande. Então, para cada filho, para cada neto, ele plantava uma árvore. E os frutos daquela árvore, ele levava para os netos, para os filhos, para as pessoas que ele considerava. E eu adquiri esse hábito desde mocinha, que eu tenho plantação em ruas. Eu planto árvore para arvorizar. Eu planto árvore para que as pessoas que não têm terreno vão buscar folha. Eu planto cocô, eu planto aroeira, eu planto folhas medicinais, folha de remédio na rua e planto dentro do terreiro. Eu tenho giral com muitas plantas, eu tenho bacias, eu tenho garrafas, eu saio doando essas plantas, né? E porque a gente precisa remédio medicinal, que a gente precisa ter no terreiro, ter uma dor de barriga, tem que ter remédio. Tem uma dor de dente, tem que ter remédio. Tem dor de cabeça, tem que ter. Se vai benzer o menino, tem que ter folha própria para benzer o menino. Então, assim, eu acho que todo terreiro tem isso, né? De ter suas plantinhas medicinais, suas folhas cheirosas. E a gente, por mais que a gente vá comprar em hortas, quase todos têm a sua plantação de remédios caseiros, de remédio para todas as dores, de remédio para benzer. Nós temos dentro do terreiro. Isso é uma organização que é principalmente dos idosos, né? Nós fomos ensinar para nossos avós. Mas, assim, nós temos uma grande organização com as nossas aves sagradas e, principalmente, as da doação, porque, como Belém é muito quente, a gente precisa arvorizar. Aí o prefeito tira, aí eu planto de novo. O prefeito tira, aí eu planto de novo. E eu continuo. Posso fazer mais perguntas? Pode, fique à vontade. Tá. Eu tenho outra pergunta. A senhora falou da presença das águas. Tem outras celebrações, eventos que são importantes para a casa da senhora? Olha, a minha ancestralidade chama-se Dandalunda. Eu sou bisneta, eu sou neta de Ciansamba de Amongo, que era de um ancestral chamado Dandalunda, que na outra tradição ela é Oxum. Então a gente tem um respeito pelas águas fantástico, porque a gente tem que alimentar as águas, né? Tem que absorver a água pura. Então tem vários rituais na minha cidade. Tem a festa de Iemanjá, que é o 8 de dezembro. Sempre a gente vai para esse festival junto com o povo da cidade, né? Que faz uma grande homenagem, para que na minha tradição é Micaiá, mas eu acompanho o povo, que é um festival. E esses presentes que se faz, se dá comida para as denguas, né? Para as mulheres das águas, né? Em dezembro. Mas todas as obrigações, as oferendas que tem, a gente tem que levar para as águas, para alimentar, para agradecer, para dizer, olha, está aqui com todo carinho, pela nossa ancestralidade, a gente saúda as águas sempre. Fora que todo dia a gente tem que molhar a terra, para que a terra fique leve para a gente, para que a gente possa caminhar, para que a gente tenha proteção, principalmente as mulheres, né? Para que o útero seja
preservado para que o útero seja sadio. A gente tem que saudar as grandes mulheres, que são as Yamin Xorongá também. Maranhão, eu tenho muito amigo, né? Boa tarde, eu sou Fatumbi Marcelo. Prazer. Mucuyu. Benção, pai. Que o Louro abençoe. Eu sou filho de... Fui escolhido por Orumilá, Isso. Né, para ser o guardador dos seus segredos. Sou nascido em Salvador, né? Venho de uma família que acompanha o candomblé há umas 3 gerações, né? E um deles, um antropólogo por escolha, que foi Vivaldo Costa Lima, né? Convivi com o Vivaldo Pierre, que foi meu antecessor, né? E na fala da Mameto, eu observei que a importância, a grande importância do empoderamento, Mameto, e mais do que essa importância, a necessidade do IFAM, né, passar para essas pessoas o quão eles têm poder participando, inclusive dos conselhos municipais, conselhos estaduais, isso é fantástico, mas nós temos uma realidade totalmente contrária. Eu conversei há pouco tempo com uma técnica do IFAM, que teve a cachoeira lá na Bahia, né? E é triste observar que o governo federal fez sua parte, né? repassou para o município X, né, de porcentagem de verba para a recuperação de suas casas, né, que são patrimônio nacional. E, ao mesmo tempo, a gente observa que algumas dessas casas, com recurso no banco, e acaba o casarão caindo, e lá 2, 3 crianças nesta situação sendo esmagada pelos restos do que deveria ter sido recuperado, não é? Então, assim, o que quero dizer é a importância desse empoderamento, né? Desse empoderamento, principalmente da mulher de terreiro, não é? E uma outra situação, que é um comentário, um feliz comentário, inclusive da Mameto também, que é a situação da conquista, né? É que no terreiro tudo se dá também por conquista, né? O filho, ele tem conquista, né? O filho, ele tem conquista desde de Abiã, e a importância como Abiã, ou como Muzenza, né? ou como Iaô, né? E esta importância, ela é observada pela mãe, que ela é uma grande mãe mesmo, né? Ela é uma grande mãe. E uma terceira, eu anotei aqui, uma terceira situação é este respeito, que eu achei fantástico também, Mameto, aos ancestrais, que o respeito aos ancestrais se dá no respeito aos mais velhos. Sim. No terreiro. Se você não respeita os seus mais velhos, você não está respeitando os ancestrais. E jamais os ancestrais olharão de frente, né? Os ancestrais olharão de frente para quem nega os ancestrais que ainda estão entre nós, né? Então, assim, que são os griots e etc., os mais velhos. Então, eu queria finalizar, fazer esse comentário, finalizar agradecendo, né, falando também da importância, principalmente da cultura banto, Mameto Camurici, lá na Gomeia, em Salvador, né, do papel do mestre Ciríaco, de todos os grandes mentores do banto, né, mas abraçando também o pessoal de Queto, o pessoal do Ijexá, que eu não tive a oportunidade de chegar pela manhã e ouvir, mas dizer que ainda menino também eu andava correndo muito pelos terreiros de Ijexá com o tio Vivaldo, viu? E deixar um grande abraço para todos vocês e agradecer este momento de diálogo com o povo, que tanto merece, que tanto sabe, né? E que o pouquinho que passa para toda
para toda a sociedade, denota o quão importante e o quão belo é o candomblé no Brasil, né? E que, de certa forma, não é visto e nem falado em minúcias, né? Quando a gente observa, por exemplo, ouvir falar o que é que a baiana tem e lembra que Gaiacu Luiza era a baiana, então isto é importante resgatar tudo isso e falar do papel do candomblé para toda a cultura nacional. Mameto? Saquedila. Mucuyu? Mucunizame, Mutumbá. Deixa eu falar um pouquinho das casas lá, que eu acho que eu esqueci, né? Eu já teve um mapeamento há muito tempo atrás que a Fundação Palmares fez, mas depois o IFAM mandou fazer esse mapeamento por nações. Eu tenho um mapa valiosíssimo, como eu adoeci, eu esqueci de trazer. Eu arrumei, terminou a quizomba de Mavambo e eu esqueci de... Mas era grande o mapa para trazer, mas eu acho que aqui na Fundação tem um mapa, nós mapeamos terreiros. Eu mapeei. Então, se é a fragilidade. Esse senhor, Manuel da Joia, que é um dos também percussores dos bandos no Pará, ele tem um dos maiores patrimônios lá no Pará, mas a casa está toda rachada. E aí, a vez que eu fui fazer lá o mapeamento, eu disse para ele, eu vou pesquisar onde tem projeto, não venda para a sua casa, isso é um grande patrimônio, tem uma área muito grande, mas assim, por que que nós, tradicionais, a gente não tem o mesmo direito que as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, de fazer projeto? Porque, olha, no meu estado, eles fazem uma reforma caríssima de uma igreja para o terreiro, não tem nada. Não tem. Então, isso é desigual. Se o país é laico, devia olhar para esses quadrantes, para o céu, para a terra, para toda a diversidade. Quanta senhorinha não ter sua casa tão pequenininha e que toca o seu maracá e que tem uma força ancestral, mas está abandonada ali. Muitas vezes, IPTU está para levar até aquele patrimônio, porque o Estado não quer saber se tu és de tradição ou não, ele quer o teu terreno. Então, assim, eu acho que as políticas para a gente tinham que ser igual, se nós somos sacerdote, igual para todos, tanto para a igreja evangélica, que tem um poder de fazer uma reforma milionária, quanto para a católica, quanto para os povos tradicionais. O IFAM foi muito digno quando mandou fazer o mapeamento. Eu mapeei a nação Angola, eu sei os pontos. Eu cheguei num terreiro, que eu salvei esse terreiro. Os tambores estavam jogados na frente. Era quase 12 horas. Eu olhei, bati na porta, meu filho, que foi isso? Ah, minha irmã teve problema, não tem onde morar, eu tirei meus tambores, joguei para aí, que eu não quero mais. Você vai querer, você foi escolhido, levante seu tambor, divida com a sua irmã seu quarto, e deixa onde ele estava. Ele sentou, chorou, e depois ele refletiu, a senhora tem razão. Incentivo, falta incentivo da gente. Então, esse olhar tem que ser para todos. Não é só para uma tradição. Se nós somos... se o país é laico, ele tem que olhar para todos, não é só para um. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Google+, do Iberê Fernando Martins. Ele gostaria de perguntar para a senhora, Mametu, qual a relação dos terreiros com o engenho Murutucu, desculpa. Sim. E se existem rituais que ainda são realizados naquela área, porque ele diz que o engenho Murutucu é em Belém, dentro de área urbana, né? O que acontece? Essa área é uma área perigosíssima. Há um tempo atrás, ainda é uma área, por exemplo, de execução.
É muito perigoso você ir para ali, porque há um tempo atrás tiveram vários assassinatos, e aí o assassino ele era muito esperto. Ele pegava um alguidar, fazia uma farofa, botava umas velas, aí a polícia vinha e isso foi um despacho, isso foi uma demanda, não, mas foi uma execução do terreno. Então, tem muitas formas de eles fazerem, usarem a nossa cultura, para transformar um crime e dizer que foi nós não fizemos. Então, isso é uma área perigosíssima, nós não vamos para lá, é um lugar belíssimo, mas com medo de um assalto, até de uma execução. Íamos, tinha igarapé, ainda tem igarapé por lá, mas acho que nos anos 80, 85, já se frequentava. Mas tem uma área perto de lá que eu cuido. É uma área belíssima, que eu vou com o povo de terreiro e com um grupo de artistas, a gente limpa, junta muitos sacos e junta os alguidais. Quando falou de folha, a gente vai nessas áreas, que é uma área que eles fazem despacho, junta esses alguidais, fura, pinta e planta nossas folhas. Porque muitas, às vezes, está cheio de lavra, né? E a gente lava e transforma. Isso a gente faz uma vez por mês, 2 meses. Essa área é extensa, às vezes entrar de 100 alguidades, grande, pequeno, entendeu? Mas é uma área perigosa, só vai se for de muitos. Bom, a senhora falou sobre mapeamento, né? Então eu lembrei uma questão que tem a ver exatamente com a casa de Yamarisa, né? De Oxum, minha mãe de santo. Ela nasceu no Curuzu, bairro da Liberdade. Então, hoje, ela é a mãe de santo mais antiga aqui de Brasília. Acontece que, eu não sei exatamente o porquê, né? Mas do último mapeamento que o IFAM fez, a casa dela não consta, né? Ela é uma casa, a nossa casa é uma casa simples também, né? Pequena, bastante aconchegante, não assim tão formosa, né? Mas tem. Mas tem axé, toda casa tem axé, meu filho. Exatamente. Mas assim, me espanta não estar no mapeamento tão importante como esse, a nossa casa, porque hoje, né, como eu havia dito, além da mãe ser mais antiga, ela preserva também toda uma história, né? Sim. E é bastante representativo esse para o nosso povo. Né? E aí eu só queria saber assim, como é que se dá esse mapeamento, por que ele está fora. O mapeamento ele foi muito rápido. Muito rápido, assim, muito... Existiram 2 mapeamentos no estado do Pará. Um socioeconômico, mas que não levou 6 meses. E esse do IFAM, que foi por nações. Então, Umbanda, Pajelança, Umbanda, Pajelança, Sambo de Mina, Candomblé Angola, Queto e Jeje. 6 nações. E aí, por exemplo, também dependeu do... Assim, a gente ia num terreiro, aí dizia, onde tem mais outro terreiro aqui? Aí eles informavam, porque também dependeu do mapeador. Porque se ele tivesse boa vontade, foi pouco tempo, mas bora mapear, vamos estender nosso tempo, vamos mais ali, e agrupar mais. Eu acho que ainda tem tempo, meu filho, de vocês fazerem um registro, né, da casa de vocês, aí trazer para o IFAM para ele registrar. Porque, olha, não tem casa simples, meu filho. Tem gunzo, tem axé. Porque nós ancestrais, a gente guarda segredo.
porque hoje os mais novos não sabem o que nós sabemos. Eu vou procurar na internet, mano, você tem que ter o quindim, trazer um doce para a mãe de santo, trazer, dar um carinho, fazer uma massagem no pé, que a gente vive cheio de dor. E isso tudo é conquista para se passar os fundamentos. Não é assim, não. Quanto ao inventário, ao mapeamento dos terreiros no Distrito Federal, é uma pena que agora à tarde o técnico que acompanhou o final desse mapeamento não está aqui. Eu não participei diretamente, mas pelo que eu conheço do trabalho, não foi uma escolha de uma casa mais simples ou uma outra maior, mais conhecida. É claro que toda uma pesquisa tem sempre alguns critérios, mas a ideia era ter a maior quantidade possível de casas nesse mapeamento. Acontece que algumas escolhas, tanto metodológicas de pesquisa, tiveram que ter sido feitas, como também políticas. Em alguns momentos, algumas casas não quiseram participar, não sei se foi esse o caso, devo dizer que eu não conheço tão bem todo o processo. Quando o Thiago... mas, de todo modo, a ideia nunca foi excluir casas, e sim cada vez ampliar e cada vez ter mais casas mapeadas. Mas algumas opções, tanto de pesquisa metodológica quanto políticas, acabaram ocorrendo ao longo do caminho. Ele pergunta, só para ficar registrado, para quem está vendo pelo YouTube, ele perguntou de quanto em quanto tempo se dá esse censo. Não tem uma periodicidade, é uma pesquisa datada. Assim, e ela ocorreu naquele momento, e é um retrato dos terreiros no DF naquele momento, e também dos que a gente conseguiu mapear. Já se falou algumas vezes de atualizar esse mapeamento, mas isso não é uma atividade periódica, entende? Mais alguma pergunta? Alguém na internet? Eu teria, de minha parte, uma pergunta, se a senhora permite. A senhora falou, eu queria que a senhora falasse uma coisa que é importante, principalmente para a área do patrimônio material, e que eu sempre faço essa pergunta. Como é que se dá a formação das gerações de filhos de santo na tradição da senhora? E também como é que eles são escolhidos? E também como se conta as gerações dentro da casa? Quantas gerações tem na casa da senhora? Olha, eu como disse, vim de uma família de escolhidos, né? Eu tenho sobrinhas que foram iniciadas com 1 mês na Bahia. Ela foi escolhida, ela estava no ventre da mãe e já passou por uma iniciação, mas passou quando nasceu, passou, né? Pela iniciação que ela merecia. Mas assim, por exemplo, nós da minha família fomos escolhidos. Então, por exemplo, a minha irmã, eu tenho 3 irmãs que são da casa, do terreiro. Um já faleceu, muito novo, que era o tatendengue da casa. Tem lá em Salvador. Eu tenho um sobrinho que é herdeiro da casa de Airá, lá na Federação, também foi escolhido. E tenho meu filho carnal, tenho minhas netas iniciadas. Isso aí tem a formação da casa, né? Mas, para mim, a formação da casa vem, por exemplo, eu recebi meu quijingo, aí iniciei um tatapocó, uma cota, e foram, assim, não todo ano, eles foram escolhidos e vieram chegando. Tem pessoas que veio pesquisar no terreiro e se apaixonou pela religião. Então, assim, o campo diplomático, que eu digo, que é o campo sacerdotal, ele não é necessariamente, muitas vezes, escolhido pela própria família, porque quem vai escolher
o herdeiro da casa vai ser minha mãe, no Barandá. Ela que vai determinar quem vai continuar. Porque eu fui escolhida, minha avó, meu ancestral, ela me escolheu, mas eu não sei se algum membro da minha família se vai ter a garra para dirigir uma casa, que não é fácil. Dirigir uma casa tem que ter coração de papel. Porque quando eu recebi meu queijinho, meu pai disse, olha, agora põe esse coração de papel, porque você vai sofrer muito, e é verdade. Porque às vezes a gente está dando carinho e as pessoas não querem. Então, muitas vezes, não é escolhido os filhos nossos que nós parimos. E como a gente fez nascer também, o veículo, né? Porque a minha mãe é a dona do meu mutuê, minha mãe, eu pertenço a ela, ela pertence a mim, então também contribui para o nascimento das pessoas. Também eu amo igual como eu tivesse parido, mas gestei também. Gestou, porque o nascimento tem toda uma gestação. Eu moro na barriga. Eu moro na barriga, quando eu digo eu moro no terreiro. Eu deixei minha casa há 10 anos, porque toda vez que um ia iniciar, eu descia da minha casa, ficava no terreiro, aí descia com panela, baú, tudo. Aí chegou um ponto que eu digo, eu não vou mais fazer isso, eu vou ficar. Então, eu moro no chão, junto. A casa da minha mãe é bem aqui, e eu durmo aqui. Eu sou o guardião dessa porta, onde está os zinquices. Porque esse é meu dever, eu sou o guardião. Então, muitas vezes não é o filho que a gente pare. Assim, mas eu parei também os meus filhos, que eu fiz contribuir para o nascimento dele. Muitas vezes, quem sabe, são a nossa ancestralidade, né? Quem vai continuar as tradições. Mais alguma pergunta? Senão a gente fecha para considerações finais. Mais alguém? Alguém na internet? Tem que avisar, né? Eu tenho muitos amigos através de redes. A senhora quer fazer uma conclusão? Eu quero, eu agradeço, né? Eu sempre tenho que agradecer a nossos deuses por nós caminhar para esses espaços, que eu acho que a gente é escolhida, né? Para ensinar, quem quisera eu, ter um veículo para os meus companheiros, falar quem somos nós. A gente não tem. A gente já lutou muito para ter uma rádio, mesmo pirata. Já corri, já pulei muro para não ser presa. E a gente não tem uma concessão de um programa, e quase todo estado tem uma TV Cultura, né? Mas que poucos eles têm essas possibilidades de abrir para a gente, né? Porque é geral, eles abrem para o geral, e a gente não tem uma fala assim, para ter um programa, para alguém ensinar um banho, ensinar as pessoas a se cuidarem, mas acredite, todo mundo, no fim do ano, joga uma flor para Iemanjá, acende uma vela aí. Será que todos aqueles são de matriz africana? Será que todos aqueles têm fé? É uma pergunta para nós, né? Mas assim que a gente tivesse mais oportunidade, que vocês pudessem chamar uma pajé, um pajé, e a minha avó dizia, não tem pajé, mas eu sou. Tem o pajé, né? As mulheres, os homens, para falar das suas tradições, e isso ficar registrado. Porque isso, nós não vamos ser eternos, isso vai ficar nesses arquivos, para as pessoas verem quem somos nós, que nós cultuamos, que quem não recebe é encoce, quem é o Senhor do caminho e da circularidade é Mavambo, e que nós somos povos tradicionais, e que tem que ser garantido nossos direitos. Os direitos dos povos tradicionais estão garantidos na OIT,
na Organização das Nações Unidas. A gente, por exemplo, quando sofre uma intolerância tão grande, a gente recorre ao delegado, que o delegado diz, a polícia diz, olha, isso é briga de vizinho, mas devia recorrer, é que nós valorizou, foi a OIT. Então, nosso direito que ninguém entrar no nosso território sem primeiro consultar a comunidade, porque ela é que manda, são os mais velhos. Então, eu só tenho a agradecer, dizer que exame que ela aderecer, exame nos abençoe, que sempre nos dê o caminho para continuar, porque esse momento, hoje, amanhã, é um momento de a gente ser forte, de a gente continuar a nossa luta, independente de partido, a nossa luta vai continuar. Porque nós precisamos continuar para bem dos mais jovens, para bem dos jovens negros, para bem das mulheres negras, para bem da comunidade tradicional e dos povos. Porque senão nós vamos para a Santa Inquisição. Se a gente não continuar a nossa luta, nós vamos voltar a ser queimados. Então, tem que continuar todos os dias, todas as horas, orando, pedindo a bênção dos nossos deuses e pedindo a proteção para os nossos jovens, que estão precisando muito. Então, muito obrigada. E fã, muito obrigada. Nós que agradecemos muitíssimo a presença da senhora. Momento, em nome do GETIT, do Grupo de Trabalho Interdepartamental, agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo aqui, conversado um pouco com a gente, nos ensinado tanto. Sim. Conte sempre com a gente da Amazônia, né? Muito obrigada.